Bom dia, amadas, graça e paz a todas vocês. Um tempinho, no secreto com o Senhor, para poder ouvir, para poder posicionar novamente, ser reposicionada novamente, né? E é muito bom, né? Tenho passado tempos muito preciosos com o Senhor, ouvindo a voz dele, guardando meu coração. E é uma alegria falar com vocês, não sei quantos, vão estar assistindo, mas eu creio que é aquilo que o Senhor falou ao meu coração, aquilo que supriu, que transformou minha vida, eu coloco para vocês e que o Senhor transforme a vida de quem Ele desejar, quantas pessoas forem, se mesmo for uma única pessoa que assistiu o vídeo, amém, que seja para a glória de Deus tudo isso, que o nome dEle seja exaltado. E, vocês talvez tenham visto, eu postei algumas fotos que a minha a pé de acerola, ela tá novamente florida não, em frutos, ela floriu novamente, ela ficou cheia de flores e ela deu uma nova safra de acerolas, está totalmente carregada novamente, E novamente o Senhor vem falar ao meu coração. Ele falou assim: Olha, tá vendo? Isso é o natural de cada estação. Há uma nova florida para que novos frutos venham. Então eu falei assim: muito obrigado, Senhor, porque é esse o desejo do meu coração. Que novas flores venham, que novos frutos venham, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. E há um novo patamar surgindo, há um novo nível surgindo na nossa vida. Eu creio que na minha vida, na sua vida também, um novo patamar, O que o Senhor tem nos falado nesses dias é que quando existem novas áreas a ser alcançadas, novos acessos a que nós vamos entrar, novos acessos que nós vamos adquirir, o que acontece? O Senhor vai nos levar por um processo maior do que nós já passamos, Nós vamos ter algumas dificuldades, tribulações, lutas que vão ser diferentes, porque o Senhor vai nos dar um novo acesso, e para esse novo acesso, o Senhor tem que nos dar uma nova bagagem, E é tão lindo de se ver isso, que eu tenho falado com o Senhor, com outras pessoas, é que assim, eu hoje tenho uma mochila que não é uma mochila pesada, sobrecarregada, cheia de coisas que só me faziam com que eu andasse mais devagar. Hoje não, eu tenho uma mochila onde eu escolhi o que eu deveria continuar carregando ou não. E o mais lindo de tudo é que hoje o meu maior desejo, a maior estrutura e a maior situação que eu tenho na minha vida, o que é prioridade hoje, é o meu secreto com o Senhor, é a minha busca pela palavra do Senhor, é a minha busca em conhecer o Senhor plenamente. Não só por algumas passagens, mas viver esse dia a dia com o Senhor, Ouvindo a cada manhã, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o propósito do Senhor para minha vida hoje? E tem sido muito bom, Algumas de vocês que já assistiram o vídeo, vocês podem se lembrar que o Senhor falou que este ano seria um ano de novas alianças com pessoas que eu já conhecia, E o Senhor trouxe a Renovo na minha vida, A igreja Renovo, a Igreja Batista Renovo, Algo que nunca passou pela minha cabeça, nunca estava em pedidos de oração, mas o Senhor sabia qual é o propósito que Ele tinha para minha vida nesse ano, E eu tenho recebido o renovo do Senhor. E Ele falou também, sobre viver de intimidade, leveza e provisão. E cada momento que eu tenho passado na minha vida, eu tenho falado, Senhor, como é específico a direção do Senhor, Não tem como dizer que o Senhor não fala, que Ele não nos guia, que Ele não nos mostra, não tem como, Uma direção tão certiva na nossa vida, tão pontual,
onde ele fala: olha, somente obedeça, obedeça o que eu tenho falado para você, que o resto eu vou fazer. Então, o que eu falo para vocês, tenho vivido dias do Salmo 126, eu tenho postado esse louvor, eu tenho declarado, né, que eu já saí com lágrimas, sim, mas hoje eu saio com feixes de alegria, e essa alegria vem do meu interior, uma alegria que vem do Senhor, que Ele traz isso para dentro do meu coração. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra específica do meu devocional com o Senhor, que está em Provérbios 4, 25, que fala assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Né? Então o Senhor fala de tudo, tudo que você pensar, que você imaginar, que você fizer, que você sentir, guarda o teu coração. E quem que pode guardar o meu coração? Só eu mesma. Só eu mesma, né? Não existem pessoas, não existem situações que podem guardar o meu coração. Todas essas outras coisas são falhas. Eu mesma só posso guardar o meu coração. Por quê? Essa responsabilidade é inteiramente minha. Não são das pessoas, né, que estão vivendo um outro tempo, outras circunstâncias da vida, que estão sendo aperfeiçoadas, vivendo processos delas. Não são elas que vão guardar o meu coração. Não são atitudes que vão guardar o meu coração, onde eu vou me fechar numa caixinha e eu não vou chegar mais perto de ninguém, eu não vou falar nada mais para ninguém da minha vida. Não, o meu coração ele tem que ser blindado pela palavra de Deus, pela intimidade que eu tenho com o Senhor, que através dessa intimidade eu vou ter leveza sobre as coisas que vão vir sobre a minha vida e eu vou sempre viver da provisão do Senhor, não da expectativa ou das coisas exteriores, né? Guardar o meu coração é guardar o meu interior, onde é responsabilidade minha, não é das pessoas. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu já falei para essa pessoa que ela não deveria agir assim comigo, que não deveria, isso me machuca, né? Mas não, eu posso me guardar. Eu posso me blindar, eu sei até onde, né, certas pessoas podem vir, até onde elas não podem ultrapassar. Existem limites na nossa vida onde nós podemos impor sim. Gente, eu nunca vivi tanto o sim, sim, o não, não de Deus na minha vida, né? Hoje eu tenho a liberdade de poder falar assim: olha, não, isso sim, isso é de Deus, é o Senhor direcionando. Então, é liberdade. Né? E eu falei para vocês há um certo tempo, né, que o Senhor ele começa a nos reposicionar, e quando ele começa a fazer isso, a gente sai daquilo que a gente tinha e aí a gente fica sem nada. E aí a gente vai para o novo do Senhor, mas a gente também não tem o novo. A gente não tem o antigo e não tem o novo, né? Isso é transicionamento, é reposicionamento. Mas conforme a gente fica firmado no Senhor, o Senhor vai nos colocando exatamente aonde Ele quer, para que essa nova florada, para que esses novos frutos venham dar para a honra e glória do nome dele. E se nós não guardamos o nosso coração de todas as coisas, né, que vêm desse mundo para nossa vida, a gente vai se perder no meio desse processo de transição, porque às vezes a gente estava fixa num canto, num local, né, num trabalho, eu digo isso, numa situação tão confortável, que era confortável para a nossa vida, porque já tínhamos acostumado com aquilo. E o Senhor nos transiciona para um outro lugar, para um outro novo. E a gente, nesse meio desse transicionamento, a gente pode se perder se a gente não guardar o nosso coração. Então, às vezes, nós guardamos tantas coisas, nos protegemos, nos precavemos, né? Calculamos, né? E se acontecer isso, eu vou agir dessa forma. Não, mas se for dessa forma, eu vou falar assim, viu? Mas e tal dia, e tal hora? A gente quer calcular tudo, a gente quer ter o controle de tudo nas mãos, né? Enquanto o Senhor fala só uma coisa necessária: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E como eu guardo meu coração?
olhando para Cristo, mas lendo a palavra, sendo firmada nela, né? A minha casa, ela está sendo construída, firmada na rocha, e ali vem o vento, vem a tempestade, mas nada vai abalar a minha rocha. O meu coração está guardado no Senhor. Mas o nosso coração é um órgão vital do nosso corpo, né? Agora vamos falar do físico. É um órgão essencial. É ele que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, né? E veja onde ele tá, o nosso coração está guardado, dentro da caixa torácica, né? São ossos, né? Que a gente tem aqui, as nossas costelas, tudo, essa caixa torácica, né? O que acontece? Ele é guardado ali o nosso coração. Então, para ele ser ferido externamente para dentro, é difícil, não é verdade? Não sei que seja com faca, com bala, alguma coisa assim. Mas espera aí, né? Ele é guardado, né? O Senhor fez isso no nosso físico, ele guardou o nosso coração, que é tão essencial para a nossa vida, dentro desse lugar, né? Mais preservado do que os outros órgãos exteriores. E o que acontece? Ele é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Ele oxigena os tecidos do nosso corpo. E o que acontece? Ele vai removendo resíduos. Como que ele faz isso? Como ele remove? Conforme ele bombeia o nosso sangue vai passando pelo rim, né? Vai passando por todos os lugares, os órgãos internos que tem que passar, e esses órgãos, eles vão catando as coisas que não são boas, que estão no nosso sangue e eliminando. Então, quando nós também guardamos o nosso coração no Senhor, resíduos não vão ficando, eles vão sendo eliminados. Tem uma outra passagem que o Senhor me chamou a atenção em Hebreus 12:15, que fala assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Olha só, nós somos responsáveis pelas pessoas, para que elas não se afastem da graça de Deus. Por quê? Deus, ele derrama graça sobre a minha vida. E acha que não vai derramar graça sobre a vida do meu irmão, da minha irmã? Não vai derramar? Quem sou eu? Eu sou melhor do que essas pessoas? Eu peco menos do que essas pessoas? Isso só o Senhor sabe, porque Ele sonda e examina o meu coração, como está no Salmo 139. Ele é que sabe as motivações e intenções do meu coração. Então, cabe a Ele, mas não a mim, dizer quando o Senhor derrama graça ou não sobre a vida das pessoas. E que para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine outros. Olha só, a gente não pode se afastar da graça de Deus, não deixar que outros se afastem, porque quando a gente começa a pensar que só nós devemos receber a graça do Senhor, uma raiz de amargura, ela começa a crescer dentro do nosso coração. E ela começa a ter raízes, fincar raízes ali. Às vezes até passa a situação e você fala assim: já não quero nem saber, já tá tudo certo, deixa isso para lá. Mas não, quando nós tivermos algo que venha de encontro ao nosso coração, né? E a gente fique ali pensando: olha, isso não tá legal. Vai para Deus, abre para Ele, conta para Ele, sabe? Deus é o nosso Pai, gente. Como a gente não consegue contar para eles que nós estamos irados, estamos indignados, revoltados com certas situações. E aí, quando a gente abre o nosso coração para Deus, que Deus já conhece, o Senhor vai nos levar a palavra dele que fala: olha, não é por esse caminho. Não tenha indignação nenhuma. Você pode irar, mas não pode pecar. Então a gente recebe instruções do Senhor, daquele sentimento que a gente está ali no nosso coração, mas que a gente vai guardar o nosso coração para que essa raiz de amargura ela não brote, porque ela vai causar perturbação. Olha só como a palavra do Senhor é tão clara, né? A própria palavra fala que a palavra de Deus é a luz do mundo, né? Por ela que nós devemos andar. Ela é a luz que nos guia. Então, o que acontece? Vai causar perturbação. Uma hora ou outra, essa raiz de amargura dentro do seu coração vai te perturbar.
porque você não resolveu diante de Deus. E se o Senhor falar, olha, vai, resolva isso com outra pessoa, vai, resolva. Fale para essa pessoa qual é o sentimento que você tem no seu coração. Fale, olha, não quero guardar amargura, não quero que isso venha brotar no meu coração. Então, estou falando para você o que me chateou, o que eu não concordo, né? Não importa o que a outra pessoa, como ela vai reagir, importa o que você fez diante de Deus. É isso que importa. E a partir do momento que você vai e conversa com alguma pessoa de alguma situação que aconteceu, acabou, né? Isso foi entregue nas mãos de Deus, foi colocado à luz, isso acabou dentro de você. Por quê? Não vai causar mais perturbação e mais ainda, não vai contaminar outras pessoas. Né? Então, por isso que nós devemos guardar o nosso coração, porque senão ele se perturba e mais, ele contamina outras pessoas. Então, quem somos nós para falar, né, sobre outras coisas e contaminar corações? Nós devemos contagiar corações. Essa é a palavra que nós devemos ter no nosso meio, contagiar pela palavra, contagiar pela alegria, contagiar pelo testemunho, né? É isso, não contaminar. Verdade é verdade, né? A verdade, ela tem que ser falada? Sim, ela tem que ser falada, mas não com um coração mau, porque o Senhor mesmo fala, né, que existem aqueles que planejam o mal. Então guarda o teu coração, né? Isso tem sido uma arma que o Senhor me deu muito específica de guardar o meu coração, né? Uma ferramenta maravilhosa onde o Senhor tem me ensinado que quanto mais eu guardo o meu coração, mais eu vivo aquilo que Ele tem para minha vida, mais eu caminho, mais eu subo os degraus que Ele quer que eu suba para a honra e glória do nome dEle. No versículo 7 de Provérbios 4, fala assim, suportem as dificuldades, né? Então, a gente tem que suportar, porque a dificuldade, né? No versículo 11 fala assim, na verdade, em Hebreus, versículo 11, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, quando eu suporto as dificuldades, isso vai produzir justiça e paz dentro de mim. Não a minha justiça, não a minha paz, mas aquilo que vem do Senhor. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Olha só, o Senhor fala isso para a nossa vida, que a gente tem que suportar as dificuldades. Por quê? Isso vai fazer com que a gente, né, seja exercitado pelo Senhor e que a justiça dele e a paz vai vir sobre as nossas vidas, sobre as situações, sobre as dificuldades que nós entregamos a ele e não colocamos dentro do nosso coração. As nossas mãos estão enfraquecidas, vamos até Ele. Os nossos joelhos estão vacilando, Senhor, não sei se vou, se fico. Senhor, eu não sei o que faço com essa situação. Vamos até o Senhor, vamos nos entregar a Ele, que Ele vai fortalecer as nossas mãos. Ele vai fazer com que os nossos joelhos não vacilem mais. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Olha só, e é isso aí a contaminação, isso fala sobre contaminar outros, né? Eu tenho que fazer caminhos retos, eu tenho que ser íntegra, né? O Senhor tem nos chamado a uma nova maturidade, a passar por situações que nós já passamos com uma nova maturidade, uma nova integridade dentro do nosso coração, onde a gente não contamina e não faz com aquele que está manco já se desvia ainda. Não, nós vamos fazer com que ele seja curado. Olha só, o Senhor usa as nossas vidas, ele usa todo o processo que nós passamos para curar outras vidas. Gente, eu não sei para vocês, mas isso é maravilhoso e eu falo para vocês, eu não mudaria uma vírgula dos processos que eu tenho passado na minha vida, nenhuma. E não é porque eu não tenho chorado, esperneado diante do Senhor, falar do Senhor o que é isso, não, mas porque eu entendo que cada processo vai trazer um novo fruto para a glória de Deus.
né? E isso vai trazer leveza para minha vida. A intimidade, passando pela maturidade, pela integridade, ela começa a me trazer leveza. O meu coração não está mais sobrecarregado, o meu coração está guardado no Senhor. E quando nós, né, levamos a cura a outros, o que que acontece? O Senhor produz o fruto da justiça, né? Ele produz o fruto da justiça, porque aquilo que a gente achava que a gente devia ser, né? O Senhor devia fazer justiça, que eu devia ser justo, que aquilo que foi feito não foi justo. O Senhor faz a justiça da maneira dele, né? E é assim, o que que acontece? A gente não cria, a gente não deixa que nenhuma raiz de amargura se aprofunde e crie raízes em nós e venha brotar por aí contaminando novamente. Aquele novo ciclo começa tudo de novo, tudo de novo. E é aí que nós somos aprisionadas por Satanás e seus demônios. Quando nós não rompemos ciclos e deixamos tudo aquilo começar de novo, né? Então vamos guardar o nosso coração. É o nosso coração, quem melhor cuidaria dele? É o nosso coração. Quem melhor vai cuidar dele? Nós mesmos, quando nós entregamos para Deus. Como órgão vital do nosso corpo, que é o coração, elimina os resíduos, né? Vamos também, no mundo espiritual, usá-lo para isso, para eliminar todos aqueles resíduos que podem nos fazer parar e às vezes nos perder do processo e do novo que o Senhor tem para trazer para nossas vidas. Quando sentirmos algo apenas incomodado, já vamos fazer a filtragem e expelir isso para fora. Vamos filtrar, Senhor, isso aqui me convém, então eu fico com isso aqui não me convém, eu vou filtrar, não vai vir para o meu coração, eu vou expelir, eu vou mandar embora. Podemos estar na presença do Pai, falar com Ele e pedir sua ajuda, para que assim nada contamine o nosso coração, né? E algumas coisas que eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, me ensina a guardar o meu coração. No dia mau, me ensina a guardar o meu coração. Nem todos os dias vão ser bons, a própria palavra nos diz isso, que o dia mau vai vir. Então, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração no dia mau. Me ajuda a guardá-lo da expectativa que se frustrou. A gente às vezes cria expectativa acima de coisas, de pessoas, e a gente acaba se frustrando. E se a gente guarda essa frustração no nosso coração, vai criar uma raiz de amargura. Então eu peço, Senhor, que, né, toda a frustração que eu tenha, Senhor, seja eliminada. Eu não quero guardar isso. Senhor, guarda do riso que virou choro. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que muito mais vale a gente estar num velório do que numa festa. Porque no velório há dor, há choro, mas é ali que o Senhor consegue mostrar para a gente muitas coisas que na hora do riso a gente não consegue enxergar. Por isso, valorize o tempo de choro. Valorize. O Senhor fala, né, em Zacarias 4:10, valorize os pequenos começos. Então, às vezes, começar com choro, a gente vai achar que não vale nada, mas vale sim diante do Senhor. Guarda o nosso coração da amizade que traiu e se foi. Vamos guardar. Houve um tempo para aquela amizade estar junto com a gente, para pessoas caminharem com a gente, mesmo que tenham traído e que se foram. Vamos guardar o nosso coração. E toda traição ela merece o quê? Perdão. Perdão. É isso que nós devemos liberar às pessoas que nos traíram, né? Judas, ele andava junto com Jesus. Jesus soube o tempo todo que ali ele estava. Acha que Jesus não tinha visto o coração de Judas já pegando dinheiro, a intenção dele quando ele falou assim: olha, essa mulher vai aí, quebra esse vaso com esse nardo tão precioso que a gente poderia vender. Deus já sabia, o Senhor Jesus sabia do coração. Mas até o fim, Jesus permaneceu na presença do Senhor e não carregou essa raiz de amargura para o seu coração, mesmo sabendo da traição de Judas e de todos aqueles que crucificaram, né? Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ainda o Senhor falou: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, liberamos perdão
para as pessoas. Guarda o nosso coração da segurança que nós temos em nós mesmas, né? Nós temos que guardar o nosso coração de nós mesmos, do nosso emocional, do que, né, o que nós achamos. Guarda o nosso coração do passado e do futuro. O passado, ele não volta mais e o futuro não nos pertence, né? Que nós possamos viver para que assim a gente possa viver o novo que tem no presente. É assim, guardando meu coração, que o novo do Senhor vem, que o odre novo que eu tenho hoje eu entrego nas mãos de Deus, para que um vinho novo venha. Porque não adianta eu querer pegar coisas do passado, muitas das vezes, que deram tão certo, e eu vou levar esse odre, já deu tão certo, mas o Senhor não quer. Ele quer um odre totalmente novo, para ele derramar um vinho novo, para que o renovo venha na nossa vida e a gente venha a frutificar muito mais, né? E existe um novo tempo chegando, né? Porque às vezes a gente acha que a gente só vai dar fruto, mas vai mais além do que fruto. Na presença do Senhor tem algo mais além do que fruto, mas isso é para um outro vídeo que o Senhor ainda está, né, depositando no meu coração algo novo, né, que Ele faz com que eu enxergue. Mas para hoje é isso. Guarda o teu coração, porque eu guardo o meu. Amém, minha querida? Obrigado, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, Senhor Deus. O Senhor vem falar conosco sobre a palavra do Senhor, uma palavra tão pontual, Senhor, para esses dias onde nós devemos guardar o nosso coração, Senhor Deus. Pai, que não seja só o nosso exterior, Pai, onde nós podemos mostrar às pessoas como estamos através de máscaras, vestimentas ou lugares que nós vamos, né, sorrisos que não existem no nosso interior, Pai. Queremos guardar o nosso coração, Senhor, entregar um odre novo para o Senhor, Pai, onde haja total intimidade, Senhor, leveza e esperar pela tua provisão, Senhor. Pai, obedecer o Senhor, Pai, é tudo que nós precisamos, Senhor Deus, porque aí portas se abrem, acessos que nós nunca imaginávamos, Senhor, começam a aparecer na nossa vida, Senhor, e isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Nos tira do conforto, Pai, do confortável que é a nossa vida, onde nós temos domínio e controle, Senhor, e nos leva, Senhor, por uma nova terra, Senhor, onde a nossa dependência é totalmente do Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, ter um coração que libera perdão, Senhor Deus. No mesma palavra como o Senhor fala no Pai Nosso, Senhor Deus, que o Senhor perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, Senhor Deus. Libera o nosso coração de guardar qualquer raiz de amargura, Senhor Deus. Nos ajuda a eliminar, Senhor, aquilo que precisa ser eliminado antes que crie raízes, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus que eu oro pela minha vida e oro pela vida das minhas irmãs, Senhor Deus. Que nós possamos um dia, Senhor Deus, todas juntas, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, louvando, te adorando e entregando um coração puro e íntegro nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.